Bem-vindos ao Haja Saúde, o podcast da Unidade Local de Saúde do Médio Tejo, que lhe dá a conhecer o mundo da saúde de forma descomplicada e informativa. Aqui vamos desvendar os mistérios do corpo humano, entender doenças, desmistificar mitos e recolher conselhos para uma vida mais saudável e feliz. Se já se perguntou qual é a diferença entre uma constipação e uma gripe, como prevenir doenças, como emagrecer de forma segura ou que tipo de exercício físico deve praticar, este podcast é para si. A cada episódio, um tema diferente da saúde, em conversa com profissionais de diversas áreas da Unidade Local de Saúde do Médio Tejo. Sente-se confortavelmente neste consultório e acompanhe-nos nesta jornada pela saúde. O Haja Saúde está de volta para mais um episódio. Sejam muito bem-vindos. Eu sou a Filipa Melo. Sabemos que o tempo é muitas vezes escasso, mas é fundamental focar-nos em como priorizar e gerir a nossa saúde de forma eficaz. Na conversa de hoje, vamos abordar o calendário de rastreios essenciais ao longo da vida da mulher, da citologia e mamografia à colonoscopia e controle metabólico, integrando as mais recentes normas da Direção-Geral de Saúde para que saiba exatamente o que fazer em cada faixa etária. Entramos também no campo das infecções sexualmente transmissíveis na vida real. Numa era de sobrecarga de informação, este episódio foca-se em como priorizar o que é vital quando o tempo é curto e como quebrar os estigmas, os preconceitos que ainda rodeiam tantos temas da saúde sexual. Para nos guiar hoje, senta-se no consultório Henrique Mendes, médico interno de Medicina Geral e Familiar, na Unidade de Saúde Familiar de Marmelais, da ULS do Médio Tejo. Seja muito bem-vindo, doutor. Muito obrigado. Está aberto o consultório. Vamos lá. Haja saúde. Para começarmos, quais são os rastreios mais importantes e a partir de que idade é que devem começar a ser feitos? Dentro do mundo dos rastreios, os rastreios oncológicos são muito importantes. E em Portugal temos 3 rastreios que estão bem estabelecidos: o rastreio do cancro da mama, o rastreio do cancro do colo do útero e o rastreio do cancro coloretal. Começando pelo rastreio do cancro da mama, antigamente o rastreio era entre os 50 e os 69 anos. A DGS alargou estas idades. A mamografia está recomendada e atualmente é entre os 45 e os 74 anos de idade. E com uma periodicidade de 2 em 2 anos. Ainda bem, porque as mulheres vivem mais tempo. Claro, claro. É bom sinal. Isto é uma vantagem porque permite detectar doenças precocemente, ou seja, o tratamento em si também poderá ser mais eficaz se for efetuado numa fase precoce. Depois, passando então para o rastreio do cancro do colo do útero, a DGS também lançou novas normas recentes em que estabelece que o rastreio deve ser feito em mulheres entre os 30 e os 69 anos. E em alguns casos específicos, deve ser iniciado precocemente aos 25 anos. O teste deste rastreio é o teste do HPV, havendo uma citologia reflexa, caso o teste seja positivo O no que é papiloma uma humano. citologia reflexa? Ou seja, se for o HPV positivo, posteriormente vão-se analisar as células que foram colhidas para perceber se já tem alguma anomalia ou não pré-maligna, dizendo assim. HPV, vírus do papiloma humano. Exatamente. Em relação ao rastreio do cancro do colo do útero, a periodicidade é de 5 em 5 anos, caso o teste seja negativo. Depois, passando então para o rastreio do cancro coloretal, este é feito através da pesquisa de sangue oculto nas fezes, entre os 50 e os 74 anos de idade, e a periodicidade é de 2 em 2 anos, caso o teste seja negativo. Se o teste for positivo, solicita-se, por norma, uma colonoscopia. Este ano estamos a fazer um podcast diferente. Fizemos uma fase dedicada às crianças, agora às mulheres. Depois vai ser um podcast dedicado aos homens e, por fim, à idade maior. Já aqui falámos sobre como as mulheres são convocadas para estes rastreios, mas nunca é demais repetir. Como é que são convocadas? Normalmente, nesta faixa etária, entre os 45 e os 74 anos, são convocadas por carta e nessa carta é solicitado que marquem presença junto do carro da Liga Portuguesa contra o Cancro. Está lá um equipamento disponível para fazerem o rastreio através de mamografia.
No que diz respeito ao rastreio do cancro do colo do útero, qual é a diferença entre fazer citologia e do teste do HPV? Quando é que se deve fazer um e o outro? E qual é a prioridade recomendada para cada um? Essa é uma questão bastante frequente que nos acontece no consultório. Atualmente, o que está preconizado é fazer o teste do HPV. Isto porquê? Porque o HPV é o principal fator de causa de cancro do colo do útero. E, portanto, se nós tivermos a garantia que não vírus do papiloma humano no colo do útero da senhora, quase, quase sempre, não posso dizer 100%, mas 99% das vezes podemos garantir que há segurança. Portanto, o que está preconizado é o teste do HPV. Se for negativo, repetir passado 5 anos. Se for positivo, tem que se fazer a citologia para perceber como é que estão as células do colo do útero. Para além dos rastreios oncológicos, que outros exames ou medições são cruciais para a saúde da mulher e em que diferentes faixas etárias? Vai dizer outra vez aqui uma série de números, não é? E, portanto, as senhoras que agarrem nas canetas, no bloco de notas, depois vão passar para trás, puxar para trás o podcast e vão ver Sim. estas conjugações. Além dos rastreios oncológicos, existe uma multiplicidade de rastreios e é fundamental monitorizar estes outros indicadores de saúde. Passando então à tensão arterial, esta deve ser verificada regularmente pelo próprio em casa. E se tiver dúvidas de como o fazer, deve esclarecer junto do médico de família. Qualquer pessoa pode medir a tensão arterial, mas ainda mais experimente é a partir dos 40, ou se tiver outros fatores de risco, nomeadamente se já for uma pessoa diabética, com excesso de peso. Medição que devemos fazer é do IMC, em que é uma conjugação entre o peso e a altura, valor que para nós é importante. Que dá o índice de massa corporal, Exatamente. tal, IMC. Exatamente. Também deve ser calculado e monitorizado regularmente, e também se tiver outras doenças associadas, ainda mais importante é fazer esta medição e acompanhar o seu peso. É sempre bom ter um caderninho pequenino onde se vai anotando estes valores. Já vamos falar nisso, onde é que se pode registrar. Glicémia. Sim, a glicemia, o açúcar no sangue, como nós dizemos, e o perfil lipídico, que é o vulgo colesterol, devem ser rastreados periodicamente e também a partir dos 40, 45 anos, ou mais cedo, lá está, se houver histórico familiar de diabetes ou doenças cardiovasculares. Quando eu digo doenças cardiovasculares, são infartes, AVC ou, por exemplo, artérias entupidas nas pernas, o que nós chamamos a doença arterial periférica. Ou se a pessoa tiver excesso de peso. Sim, sim, sim. E aí também é muito importante. No caso do excesso de peso, enfim, tudo isto ganha uma outra dimensão de urgência, Claro, não é? porque nós estamos a falar no âmbito dos fatores de risco cardiovascular. Conjugando estes fatores de risco todos, se formos somando a isto, por exemplo, o tabaco e o álcool, então estamos a criar quase uma bomba relógio se a pessoa não controlar estes fatores de risco. É importante dizermos que estamos aqui a falar de saúde e não de doença. Estamos a falar de prevenir. Outra questão é o cuidado com a saúde dos ossos, ou seja, a prevenção da osteoporose, que não está ainda tão na ordem do dia, não é? Não se pensa tanto. O que é que aconselha? Faz rastreio? A osteoporose é uma doença que está subdiagnosticada em Portugal e existem muitas complicações que nós podíamos prevenir se a tratássemos corretamente. Além de rastrearmos a osteoporose, nós fazemos um cálculo de risco de fratura. Usamos uma ferramenta online, dizendo assim, que é o FRAX, em que calculamos qual é o risco daquela pessoa, ou seja, adaptamos a ferramenta à pessoa através do peso, da altura, se é fumador ou não, se toma bebidas alcoólicas ou não, e através do historial que medicamentos fez, que vai nos dar a probabilidade da pessoa ter uma fratura a 10 anos. E depois, consoante valores que estão estabelecidos, decidimos ou não iniciar medicação para a osteoporose ou só sugerir à pessoa medidas gerais para evitar fraturas. Medidas que podem ser tomadas além do leite. Não resisti a fazer esta Sim. piada. Tomo leite e tomo Claro. com medidas também. Sim, o leite é importante e uma das medidas gerais é precisamente os alimentos ricos em cálcio e em vitamina D. Mas o cálcio Para além não disso- chega, não é? Porque a certa altura já não é absorvido, não é? Exatamente, exatamente. Por isso também a vitamina D é importante. Além dos laticínios, será também importante a gema do ovo e alguns peixes gordos, são alguns exemplos que ajudam também na alimentação para evitar
evitar, ou pelo menos ajudar a evitar possíveis fraturas no futuro. E estamos a falar maioritariamente para senhoras a partir dos 50 anos, que já estão na pós-menopausa, que por si só já é um fator de risco para uma fratura ou para a osteoporose. Alguma exposição solar cerca de 15 minutos dia é importante por causa da ativação da vitamina D. Claro que não deve ser no período de maior exposição aos raios ultravioleta, ou de manhã antes das 11 horas ou à tarde depois das 5 da tarde, será o momento ideal, 15, 20 minutos de exposição solar. Alguma atividade física também é importante para proteger o osso e essa atividade física tem que incluir algum impacto, ou seja, por exemplo, como subir escadas, porque o próprio impacto fomenta o osso a não envelhecer tão rapidamente. Um osso ginasticado, digamos assim. Um osso forte e ginasticado. Que é muito importante para a prevenção de quedas, por exemplo, usar sapatos, isso também para as senhoras mais idosas, com sola antiderrapante, e depois ter cuidado com os objetos que estão no chão, em casa, Uhum. nomeadamente os tapetes, Uhum. animais domésticos como gatos, cães mais pequenos que estejam em casa, ter algum cuidado com essas situações. Por exemplo, há aqueles antiderrapantes que se podem pôr debaixo dos tapetes Sim, para nas previrem banheiras, quedas. por exemplo. E nas banheiras e pôr aquelas pegas ao lado. Os familiares também Exato. podem pensar nisto, é uma boa oferta. Com uma vida tão agitada que se tem, bem, se calhar não basta só aquele caderninho onde se apontam estas coisas. Existem outras ferramentas, recursos na internet. Nós já tivemos aqui umas informações úteis com a Diana Ralha, precisamente a explicar, por exemplo, como a aplicação do SNS pode ser tão útil. Sim, sim, sim. Sim. Claro que a melhor forma é sempre através do médico de família ou do médico que esteja disponível do seu centro de saúde ou que tenha acesso, que à partida terá uma visão global da sua condição de saúde e dos seus antecedentes. Numa consulta de rotina, pode sempre solicitar ao seu médico que dê alguma informação, como um plano de rastreios personalizado. E além disso, no portal do SNS 24 tem bastante informação sobre os rastreios e sobre as idades em que deve efetuar esses rastreios. O que é que aconselha às suas pacientes quando chegam à sua frente como médico de família e dizem: "Sim, isso é tudo muito interessante, mas como é que eu faço essa gestão de saúde quando eu tenho tantos papéis para desempenhar? Qual é a chave para resolver isto tudo?" É precisamente organização e comunicação. Primeiro, é fundamental agendar uma consulta anual com o seu médico de família, Hum, programar a consulta no sentido, olha, eu gostava de abordar este tema, este e este. Para não haver, lá está, depois quando está em casa, depois da consulta pensa, devia ter falado como nas disto. conversas Esse importantes, e é uma esquecimento conversa importante, é não é? muito importante, exato. Eu acho até que deve levar escrito. Se ajudar é uma boa opção. Depois peça, lá está, ao seu médico um calendário mesmo, diga-lhe, olha, em que mês é que eu devo fazer, ou daqui a quanto tempo? Por exemplo, o rastreio de cancro da mama. A mamografia realizou agora em janeiro de 26. Quando é que tenho que realizar novamente? E o seu médico já escreveu janeiro de 2028, por exemplo, só para dar um exemplo. Depois, outro ponto importante é a marcação dos exames, porque por vezes há atrasos na marcação e quando tem a consulta de reavaliação, os exames ainda não estão realizados. Portanto, o que sugerimos é marcar os exames com antecedência para que na consulta de reavaliação o médico já possa avaliar os resultados dos exames. Para além do hospital e dos centros de saúde, se a sua empresa, por exemplo, tiver disponível consultas de medicina do trabalho, também é uma ótima ferramenta que pode utilizar para fomentar a sua saúde. O melhor como é óbvio, articular todas estas opções, desde o hospital, ao centro de saúde, à medicina do trabalho, ao setor social também. Todas essas ofertas são indispensáveis para que a sua saúde seja ótima. E importante é não adiar quer a marcação da consulta com o seu médico, não adiar a realização dos exames, porque isso está a perder tempo e o tempo é vida. Para as mulheres que têm histórico familiar de certas doenças, por exemplo, cancros da mama ou dos ovários. Que parte é que fica para o médico de família? Que parte é que fica, por exemplo, para os hospitais especializados, para os IBOs? Como é que se articula tudo isso? Essa também é uma questão que nos surge frequentemente no consultório. Na nossa consulta fazemos uma parte que nós chamamos os antecedentes familiares, em que perguntamos à senhora quais são as doenças que tem na família e, nomeadamente,
patologia oncológica, ou seja, os cancros é um ponto que devemos e é obrigatório tocar. E quando uma senhora nos diz que o tio já teve um cancro, a mãe teve cancro da mama, a tia materna teve cancro do ovário, nós começamos a juntar as peças e dispara um alarme. E existem consultas de risco familiares específicas nos Institutos Portugueses de Oncologia, os IPOs. E estas consultas têm critérios de acesso específicos que o IPO nos disponibiliza e, consoante os dados que nós escolhemos da história clínica da pessoa, nós depois encaminhamos ao IPO. Por exemplo, no caso do rastreio do cancro da mama, nestas senhoras que têm histórico familiar positivo, pode começar mais cedo, pode ser mais intensivo, a mamografia, em vez de ser 2 em 2 anos, passar a ser anual, a juntar ecografias mamárias ou até mesmo ser solicitado ressonâncias magnéticas. E até a realização de testes genéticos, nomeadamente o BRCA1 e o BRCA2. O famoso BRCA. Aliás, é das áreas que está mais avançada, felizmente, da prevenção na área do cancro da mama. Que sinais de alerta é que as mulheres devem ter em conta que as façam procurar o médico imediatamente, independentemente da idade, independentemente deste calendário de rastreios? Cada pessoa deve estar atenta ao seu corpo e aos sinais que o seu corpo lhe dá. Mas sinais como, por exemplo, um nódulo na mama, alterações da pele da mama, corrimentos vaginais anormais, sangramento vaginal fora do período menstrual ou após a menopausa, dor pélvica persistente, alterações nos hábitos intestinais ou urinários, perda de peso súbita e inexplicada, fadiga extrema ou feridas que não cicatrizam, são todos motivos para ir a correr procurar no médico. Não se deve esperar aí por nenhum rastreio. Não há rastreio nenhum à urgência. Claro, porque o rastreio pressupõe que a pessoa esteja assintomática. Isso é que é um verdadeiro rastreio. Aqui a pessoa já não está... Ou seja, assintomática é não ter sintomas. Exatamente. Há quem pense, e já falámos nisso aqui um bocadinho, mas há quem pense que fazer rastreios é procurar doenças. Não é isso. É quase como eu não quero que me tirem a fotografia porque me vão tirar o espírito, como se dizia antes, não era? Não, fazer rastreios é promover uma cultura de prevenção e de cuidado, certo? É uma questão de mentalidade. Um rastreio não é procurar a doença, é procurar a saúde, dizendo assim, não é? É ir em busca da saúde. Porque, por exemplo, dou-lhe um exemplo no rastreio do cancro coloretal, quando a pessoa faz o rastreio, a pesquisa de sangue nas fezes, pode vir positiva e faz uma colonoscopia. E está lá um pólipozinho e retira-se o pólipo. Ou seja, ainda não tem um cancro. Ou seja, não tem a doença em si. Tira-se o pólipo e evita-se que tenha no futuro uma doença. Apanha-se um susto, mas sobrevive. E há uma taxa, felizmente, cada vez maior de sobrevivência. Isso é uma grande esperança que tem a ver com o diagnóstico precoce, ou seja, com esta prevenção. Vamos fazer aqui uma pequena pausa para escutar, como sempre, a Diana Ralha com as informações úteis desta emissão. Voltamos já de seguida, não saia daí. Até já. Sabe qual é o seu grupo sanguíneo? A pergunta parece simples, mas muitas pessoas não conseguem respondê-la. E mesmo que respondem, surgem algumas dúvidas comuns como: o sangue mais comum é o A ou é o 0? E diz-se 0? Bom, na verdade, não é o número 0, é a letra O. E os grandes grupos sanguíneos são A, B e O. Em Portugal, os grupos A e O estão entre os grupos mais frequentes de sangue. O grupo AB é o mais raro dos grandes grupos ABO. E quando juntamos o fator RH, o AB negativo é o mais raro de todos. Depois, cada grupo pode ser positivo ou negativo. E é por isso que ouvimos falar em A positivo, O negativo, AB positivo ou B negativo. E o grupo sanguíneo herda-se dos pais? Sim. O grupo sanguíneo de cada pessoa resulta da combinação genética que recebe da sua mãe e do seu pai, mas nem sempre é uma cópia direta do grupo de um deles. Por exemplo, 2 pais com o grupo A podem ter um filho com o grupo O, se ambos tiverem essa possibilidade genética. Por isso, o grupo sanguíneo também conta uma pequena história da família, mas só uma análise permite confirmá-lo com toda a segurança. O sangue é um pouco como uma chave.
E para uma transfusão ser segura, a chave tem de encaixar na fechadura certa. Mas há casos especiais. O grupo O negativo é muitas vezes chamado de dador universal. É como se fosse uma chave mestra que pode ser usada em situações de emergência quando ainda não há tempo para confirmar o grupo sanguíneo da pessoa que precisa naquele momento de sangue. Já o grupo AB positivo é conhecido como receptor universal. É uma fechadura mais aberta porque pode receber o sangue de todos os grupos. Mesmo assim, isso não quer dizer que só estes grupos sejam importantes. Todos contam. No verão, as reservas de sangue tendem a descer. As pessoas vão de férias, mudam as rotinas, adiam as dádivas, mas os hospitais continuam a precisar de sangue todos os dias, para cirurgias, tratamentos, partos, doenças graves, acidentes e mesmo situações inesperadas. E numa região como a nossa, com grande circulação de pessoas, autoestradas e destinos turísticos, esta necessidade é ainda mais evidente. E não vale a pena dramatizar, mas vale a pena lembrar que, quando o sangue faz falta, ele não pode ser fabricado e tem mesmo de vir de um dador humano. E há uma coisa curiosa. Se não sabe qual é o seu grupo sanguíneo, pode ficar a saber com o gesto de dar sangue. Na ULS Médio Tejo, a dádiva benévola de sangue inclui análise de rotina e os resultados são enviados para a casa do dador. Se houver algum indicador irregular, os serviços contactam a pessoa. Ou seja, além de ajudar a salvar vidas, a sua dádiva de sangue funciona também como um pequeno check-up de saúde. Por isso, pedimos-lhe, antes de ir de férias, coloque na agenda para dar sangue. Pode, se calhar, não saber qual é o seu grupo sanguíneo, mas venha descobrir que pertence ao grupo das pessoas que ajudam. Estamos de volta à conversa. Senta-se no consultório Henrique Mendes, médico interno de Medicina Geral e Familiar da Unidade de Saúde Familiar Marmolais da ULS do Médio Tejo. Hoje falamos sobre o calendário essencial de rastreios na vida da mulher. Vamos passar agora a um tema que ainda está envolto em muito preconceito, mas que é de extrema importância para a saúde pública: as infecções sexualmente transmissíveis, ou IST. Há um mito muito comum de que as IST só afetam certos grupos de pessoas. Não é verdade. Afetam qualquer pessoa sexualmente ativa. Outro mito é que se consegue saber se alguém tem uma IST só de olhar para ela. Não, muitas IST são assintomáticas. Também há quem pense que, se tiver uma IST, a sua vida sexual acabou. Errado. A maioria das doenças sexualmente transmissíveis são tratáveis e mesmo as crónicas são geríveis hoje em dia. E claro, a ideia de que a contracepção de emergência protege contra as doenças sexualmente transmissíveis, não protege, apenas previne a gravidez. É vital deitar abaixo estas ideias feitas para que as pessoas procurem o rastreio e a prevenção adequados. Então, vamos lá, doutor, é para isso que cá estamos, não é? Claro. Quem é que deve ser rastreado para as infecções sexualmente transmissíveis e com que frequência? Qualquer pessoa sexualmente ativa pode contrair uma IST, uma infecção sexualmente transmissível. Por isso, o rastreio é importante para todos. No entanto, existem alguns grupos que necessitam de uma atenção redobrada, nomeadamente pessoas com múltiplos parceiros sexuais, que não usam preservativo de forma consistente, que partilham agulhas e pessoas que já tiveram uma infecção sexualmente transmissível. A frequência do rastreio depende do risco individual, depende de cada pessoa, mas para pessoas sexualmente ativas e com múltiplos parceiros, um rastreio anual pode ser recomendado. Em caso de sintomas ou de uma exposição clara, o rastreio deve ser imediato. Uhum. Quais são os testes mais comuns para o rastreio, incluindo HIV, sífilis, clamídia, gonorreia, hepatites? E depois há uma coisa que eu própria não percebo muito bem, que é o conceito de janela imunológica. Eu explico. Os testes mais comuns incluem análise ao sangue para o VIH, para a sífilis e hepatites B e C. Para outras ISTs, como infecções por clamídia ou gonorreia, podem ser feitos testes de urina ou colheitas da amostra da uretra, do colo do útero, garganta, reto, dependendo das práticas sexuais.
O conceito de janela imunológica que estava a falar é o período entre a infecção e o momento em que os testes conseguem detectar a presença do vírus ou dos anticorpos que o corpo produz contra esse vírus. Portanto, o momento entre a relação sexual, o momento em que a pessoa é infectada e a detecção pelos testes. Por exemplo, para o VIH, assim, esta janela pode variar e um teste feito muito cedo, após a exposição, ou seja, logo após a exposição, pode dar um resultado negativo. Mas é um negativo falso, porque naquele momento o corpo ainda não produziu os anticorpos. Ou seja, 2 semanas depois de ter tido uma relação sexual com uma pessoa infectada, ainda não é detectável. Normalmente é a partir da 3ª semana que começam a surgir níveis positivos. Por isso, pode fazer o rastreio logo após o contacto, alguns dias, mas normalmente após um mês é importante fazer esse rastreio. Repetir. Repetir, exatamente. Isso é muito evidente que a outra pessoa estava infectada. Pode-se até, após este mês, se vier eventualmente negativo, aos 3 meses após a exposição, pode-se voltar novamente a repetir este rastreio. Há outra coisa muito importante que talvez as pessoas não saibam todas, que é, há uma profilaxia pré-exposição, que se chama PrEP, e uma profilaxia pós-exposição, PEP. Para quem é que são indicadas, como é que funcionam, como é que se pode ter acesso? Como disse muito bem, a profilaxia pré-exposição é um medicamento que está destinado às pessoas VIH negativas e que tomam antes de uma possível exposição ao VIH, para prevenir essa infecção. É indicada para pessoas com elevado risco de contrair VIH, nomeadamente, por exemplo, em casais em que uma das pessoas é VIH positiva e a outra pessoa é VIH negativa. Pode fazer a PrEP, ou seja, a profilaxia pré-exposição, porque sabe que vai ter contacto com uma pessoa VIH positiva, deve fazer esta profilaxia para não ficar infectada com o vírus do VIH. Mas é importantíssimo saber isso, ou seja, é possível essas pessoas terem relações. Certo. E a PEP? A PEP, ou seja, profilaxia pós-exposição, é um tratamento de emergência que se toma após uma possível exposição ao VIH, devendo ser iniciado num prazo máximo de 48 horas para prevenir a infecção. É indicada após uma relação sexual desprotegida de alto risco ou exposição acidental. Eu, por exemplo, eu e os meus colegas médicos, até mais as pessoas que trabalham nas urgências, enfermeiros também, no contacto com pessoas VIH positivas, se houver um acidente de trabalho com uma agulha ou com algum objeto cortante, podem ter indicação para fazer esta profilaxia pós-exposição. Ambos os métodos estão disponíveis em Portugal e mediante avaliação médica e são acessíveis através do Serviço Nacional de Saúde. Porquê é que é tão importante tratar os parceiros sexuais para controlar as ISTs? O tratamento dos parceiros é absolutamente crucial, é fundamental para quebrar o ciclo. Se um parceiro tem uma IST e não é tratado, pode reinfectar uma pessoa que já foi tratada, no caso de algumas DSTs. É uma questão sensível. Nós sabemos que todas estas questões são tratadas pelos profissionais de saúde com absoluta confidencialidade. Creio que os próprios profissionais podem intervir junto dos parceiros com confidencialidade, não podem? Sim. Ou seja, a partir do momento em que uma pessoa é diagnosticada com qualquer doença sexualmente transmissível, nós incentivamos a que transmita ao seu parceiro. E é esse diálogo que nós fomentamos. Claro, porque tem que se quebrar a cadeia. Para além disso, é quase como se já tivesse sido dito. O preservativo sempre, 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 sempre. A medida muito eficaz de prevenção da transmissão das ISTs é o uso consistente e correto do preservativo em todas as relações sexuais, sejam elas vaginais, anais ou orais. É a única barreira que protege contra a maioria das ISTs. Depois temos também a vacinação contra o vírus do papiloma humano, que já falámos anteriormente. Também a vacinação da hepatite B. Fazer rastreios regulares também é uma medida que é importante. Bem, chegamos ao fim da nossa conversa, mas ainda lhe queria pedir uma mensagem final que pudesse deixar às mulheres para cuidarem da saúde ao longo da vida. Para terminar, cuidar da saúde é um ato de amor próprio. A gostar de si mesmo. Claro. E gostando de si mesma também gosta dos outros, porque pode passar mais tempo com os outros e de forma saudável. Portanto, não odiar os seus rastreios, informar-se e não hesitar em procurar o seu médico de família para qualquer dúvida ou preocupação, e a sua saúde deve ser uma prioridade para si.
Muito obrigada, foi um Obrigado. prazer recebê-lo aqui. Lá em casa já sabe, nós voltamos daqui a 15 dias neste consultório que lhe diz tudo, mesmo tudo, ou quase tudo, sobre saúde, pela sua saúde, para que haja saúde. Fique bem. A Unidade Local de Saúde do Médio Tejo dá a resposta direta a cerca de 170 mil utentes em 35 unidades funcionais de cuidados de saúde primários e 3 hospitais. Dr. Manuel Constâncio em Abrantes, Nossa Senhora da Graça em Tomar e Rainha Santa Isabel em Torres Novas. Iniciou atividade em janeiro de 2024, a partir de uma reestruturação do modelo organizativo do SNS, para mais e melhores cuidados e uma relação mais próxima com a comunidade dos concelhos de Abrantes, Alcanena, Constância, Entroncamento, Ferreira do Zezer, Mação, Sardual, Tomar, Torres Novas, Vila Nova da Barquinha e Vila de Rei. Obrigado por estar connosco neste podcast. Subscreva-o e marque-o na agenda. Siga-nos nas redes sociais. Estamos juntos para cuidar de si e dos seus. Haja saúde!